Olá, pessoal, tudo bem, alunos? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia aqui comigo, a professora Elisângela. Gente, olha só, vamos falar hoje sobre mais um assunto relacionado à questão do trabalho. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a diferença entre o trabalho urbano e o trabalho rural. Você aí que está na sua casa ou qualquer lugar que você esteja assistindo a nossa aula, você sabe me dizer quais são as principais diferenças entre o trabalho urbano, o trabalho na cidade e o trabalho no campo, o trabalho rural? Sabe me dizer? Se não sabe, vamos descobrir agora quais são as diferenças. Vamos comigo? Vamos lá para o quadro? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre trabalho urbano e trabalho rural. A gente também vai falar sobre as profissões do campo, trabalho e profissões do campo, que muitas pessoas hoje acreditam que ainda é lá igual do século XIX. Porém, pessoal, já mudou muito, tá? Mudou mesmo e continua mudando. E também nós vamos falar sobre a agricultura familiar e como é realizado esse trabalho da agricultura familiar, tá? E por último, a gente vai falar um pouco do trabalho na cidade. Olha só. Muito bem, gostaram do tema? Gostaram? Vamos então explorar o máximo que a gente puder desse tema? Bom, então, para a gente começar, vamos anotar, vamos pegar o caderno, vamos pegar o marca-texto, vamos pegar as nossas anotações para a gente entender um pouco dessa temática de hoje. Bom, então, pessoal, primeiro, a gente tem que saber que o espaço rural são espaços diferentes. Não é porque é rural que é tudo igual, não, pessoal. Tem diferença, tá? Então, vamos lá. Espaço rural são espaços não ocupados pelas cidades. Ocupados pela cidade, né? E com pouco adensamento populacional, ou seja, menos pessoas que na cidade. Até aí tudo bem, né? A gente já entendeu. A maior parte das atividades produtivas, né, desse espaço rural está relacionado com a agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Entre outras coisas também, tá? Você sabe dizer a diferença entre agricultura, pecuária e extrativismo, pessoal? Bom, vamos lá. A agricultura está relacionada com a questão da roça, da plantação, entendeu? De você ir lá fazer uma rocinha, plantar uma horta, é agricultura, né? Como também tem de plantação de soja, de arroz, de algodão, de café, tudo está relacionado à agricultura. Pecuária está relacionada com as criações, porco, vaca, né, boi, galinha, os animais que também vão servir para depois serem abatidos e ir para a nossa mesa. O extrativismo parece com a agricultura, mas não é, porque ele está relacionado com extrair aquilo que já existe na natureza. O açaí, né, tucumã, alguma coisa que não esteja, castanha, que não esteja relacionada a algo que foi plantado, e sim algo que já estava lá na natureza. Então tem essa diferença, né? E aí a gente vai ver exatamente sobre isso, as diferenças que podem ter no espaço rural. Vamos lá! Você sabe me dizer qual é a diferença entre o rural e o agrário? Tem muita gente que confunde, né? Rural e agrário é a mesma coisa? Não, vamos descobrir por que não é? Olha só, o espaço agrário ele tem relação com a produção agrária. Agricultura, pecuária, extrativismo, aquilo que eu falei para vocês nesse slide aqui, ó, tá? Só que ele está relacionado exatamente com essa produção. Olha só essa imagem aqui, ó, né? A gente adora comer esses alimentos que são produzidos no campo. Já o rural, a palavra rural, ela está relacionada com as expressões da vida no campo, que podem estar relacionadas com várias coisas, desde a vida dos ribeirinhos, dos indígenas, quilombolas, comunidades rurais, de várias maneiras, sertanejos, pescadores, e aí vai embora. Então, essa expressão rural é a expressão cultural. A expressão da produção, de como se produz, o que planta, o que colhe, o que vai abater, é o agrário. Entenderam? O rural também pode estar relacionado com as atividades turísticas. Por exemplo, turismo no campo, turismo de esporte, área de preservação ambiental, tudo está relacionado com o rural.
Olha só aqui, ó, no canto, tá vendo? A pessoa aqui brincando com um boto. Geralmente é uma atividade turística que ocorre aqui no Amazonas. E tem muita gente que paga uma grana, viu, para brincar com um boto dentro da água e tudo mais, aquela coisa da diversão, né? Olha só, outra coisa. Você acha que as profissões do campo são iguais às que a gente viu lá no século XIX? Não. Então, o que nós temos hoje mudando nas atividades do campo? A gente ainda tem agricultura? Tem sim. Tem pecuária? Tem também. Turismo? Tem e está crescendo muito, principalmente aqui em Rondônia. Extrativismo? Temos também. Piscicultura nem se fala, né? Então, as atividades do campo, elas estão ficando cada vez mais associadas também ao desenvolvimento tecnológico. Ou seja, essa ideia que a gente fica falando que o campo é atrasado, que as pessoas são atrasadas, que as pessoas não estudam, gente, as coisas estão mudando muito. A galera do campo está ficando mais ligada que a gente aqui na cidade. Então, as atividades do campo também não são atividades relacionadas só à questão da pecuária e da agricultura, não. A gente tem tecnologia no campo, a gente já tem os filhos dos agricultores indo para a cidade estudar e voltando para o campo para colocar em prática. Engenheiros, agrônomos, veterinários que moraram no campo, foram para a cidade, estudaram e voltaram para a sua comunidade para continuar trabalhando lá, beneficiando a área que já estava em construção. Então, pessoal, essa ideia do campo como atraso, a gente tem que começar a mudar isso da cabeça, porque as pessoas estão crescendo, o campo está crescendo. Existe a pobreza no campo? Existe, mas também existe muita riqueza. E o que nós temos hoje na nossa mesa só existe porque o campo está lá e está crescendo. Vamos aqui para a nossa tela? Vamos ver o que mais que a gente pode falar do campo para nos enriquecer na atividade, na ideia da aula de hoje. Vamos lá. Gente, vocês acreditam que as profissões do campo estão crescendo? E sabe o que posso dizer para vocês? Que daqui a uns dias tem muita gente que vai querer ir embora da cidade e morar no campo, tá? Eu vou dizer para vocês, o campo está ficando cada vez mais atrativo, as pessoas querem crescer também lá, onde há uma ideia, né? Uma aproximação maior com a natureza. Aqui, gente, eu coloquei só alguns exemplos, tá? Para vocês verem a diversidade que você pode ter trabalhando no campo. Nós temos o agricultor, lavrador, operador de máquinas agrícolas, o caseiro, o vaqueiro, o peão, o guia turístico, como eu falei para vocês, que hoje o campo também já tem turismo rural, o administrador de propriedade rural, o veterinário, o agrônomo, o engenheiro florestal ou ambiental. Gente, isso aqui é só um filete de exemplo de coisas que hoje já são feitas no campo e não precisamente precisa ser da cidade, né? Então, o estado onde se interfere, se investe no campo, também cresce, porque o campo dá subsídio para a cidade existir. Se não existisse o campo, pessoal, não existiria a cidade, não, tá? Bom, então tá aí, ó, agricultor, lavrador, caseiro, vaqueiro, peão, tem muita música, né, com a palavra peão, é bem interessante. O guia turístico, o administrador e o veterinário. E aí a gente vem aqui para falar da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é super importante para entender como que se desenvolve o campo e como também não se desenvolve. Então, assim, ó, a agricultura familiar ela é desenvolvida pelas pequenas propriedades rurais. Aí você me pergunta, professora, existe muita propriedade rural pequena aqui no Brasil? Muita. Mas sabe o que é muita mesmo? Principalmente aqui em Rondônia, né? Nossa, por que recebe o nome de agricultura familiar? Porque esse nome quer dizer que as pessoas que realizam o trabalho no campo são pequenos grupos de famílias, pequenos agricultores com alguns poucos empregados, mas a maioria da atividade é feita pela própria família, por isso agricultura familiar, tá? Bom, a colheita dos produtos serve também para alimento daquela família que está trabalhando, né? Eles têm a dupla
atividade, tanto atividade para o consumo, né? Como atividade, com parte dessa atividade vai para atender a comunidade local, a população vai vender, né? Olha, 70%, pessoal, dos alimentos que nós comemos no nosso dia a dia, ele provém da agricultura familiar. Então, por isso que é importante a gente enxergar a agricultura familiar como uma espinha dorsal de muito da produção do Brasil, principalmente para o nosso consumo interno. Por quê? Porque o agronegócio está mais preocupado em atender quem mora fora do Brasil, que vai exportar, que vai comprar o produto que nós vendemos no Brasil. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de arroz, de soja, de laranja, de carne. Só que isso é em grande escala. E aí, quem é que consome os produtos nossos aqui? Né, no Brasil, nós precisamos do quê? De produtos no Brasil. Quem atende esse mercado? A agricultura familiar. Entenderam? Bom, então, gente, a agricultura familiar também garante a renda das famílias, porque uma parte eles vão consumir, a outra eles vão vender e assim eles vão sobrevivendo, tá? A agricultura familiar, aqui em Rondônia, ela representa 80% das propriedades rurais. Ou seja, a gente tem que olhar para esse agricultor, para essa agricultora, que é muito importante para o desenvolvimento do Estado também. Isso quer dizer que 60% do que a gente consome aqui em Porto Velho, em Rondônia no geral, provém da agricultura familiar. Então, nada mais importante do que a gente valorizar e agradecer por essa produção que chega na nossa mesa, tá? Principalmente frutas, verduras, hortaliças, o que a gente come no dia a dia ali vem da agricultura, ovos, né? Bom, então a gente tem que se lembrar, lembre-se, anota aí, as atividades mais valorizadas e menos valorizadas existem em todo lugar, tá? Isso vai depender do grau de escolarização e de especialização. Ou seja, algumas atividades são mais remuneradas porque são mais valorizadas. Outras já são menos valorizadas porque, né, menos remuneradas e menos valorizadas. Então, vamos aqui para entender agora o trabalho urbano, trabalho na cidade. Por que é importante também a gente estudar essa parte, né? Aí você me pergunta, professora, o que é a cidade? Vamos lá, vamos entender, né? A cidade é o centro da organização social e econômica e nela estão concentrados os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da cidade quanto pela população do campo, que não consegue produzir tudo aquilo que necessita, ou seja, campo e cidade estão super ligados um ao outro. Não deveria existir oposição, porque um depende do outro. O que se produz na cidade vai parar lá no campo e o que se produz no campo vai parar na cidade. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a cidade é mais importante, o campo é mais importante. Não, todas essas partes aí da nossa realidade, ela depende uma da outra, tá? Então, assim, como a gente pode caracterizar as cidades? Elas podem existir de pequenos centros urbanos até os grandes. Aqui em Rondônia, nós não temos tantos grandes centros urbanos, nós temos pequenos centros, né? Agora, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, são considerados grandes centros urbanos, já são bem maiores, né? As cidades, elas são diferentes, tá? Algumas cidades têm mais estrutura urbana, que você vê de longe assim, e outras não. Outras cidades já têm um pouco de problema em relação à estrutura, né? E aí, como eu disse para vocês aqui, ó, a cidade e o campo, a relação entre eles é muito próxima. Não existe hierarquia, não deveria existir, na verdade, né? Então, gente, essa é uma parte que vocês precisam saber. Não existe hierarquia e existe, não é porque é pequeno centros urbanos que não deixa de ser uma cidade, só que é uma cidade pequena, tá? Bom, o que nós temos também em relação ao trabalho? Trabalhar na cidade é mais fácil que trabalhar no campo? Não exatamente, porque a gente tem uma outra realidade para ser analisada aqui, ó. O trabalho na cidade, ele vai exigir maior exigência, ele vai exigir mais capacitação e estudo.
Não que no campo não precise. Em algumas partes do campo você já precisa ter uma capacitação. Mas na cidade essa exigência ainda é maior, tá? Há uma presença maior do setor de serviços, indústria, comércio para o trabalho. Então, o trabalhador pode trabalhar tanto nos serviços, como na indústria, se tiver, e no comércio, tá? Há também uma maior concorrência na busca por emprego. Enquanto no campo a gente tem uma população menor, então vai ser menos concorrido, na cidade a população é maior, portanto, a procura por emprego e a concorrência vai ser maior, tá? Vamos lá, continuando a nossa aula. Quais são as profissões mais comuns do campo? Vamos conhecer, aliás, da cidade. Desculpa aí, gente. Da cidade. Então, vamos ver aqui, ó. As atividades e as profissões, algumas são semelhantes à do campo, tá? A tecnologia está mudando as profissões de todos os lugares do campo e da cidade. Então, talvez, pessoal, a profissão que você conhece hoje, daqui a uns dias não existirá mais, tá? Então, tem coisas que estão mudando de maneira muito rápida e logo, logo a gente terá outras profissões também. Do mesmo jeito que vai desaparecer umas, vai aparecer outras. E geralmente vão ser profissões ligadas à tecnologia, tá? Então, já se discute hoje as profissões do futuro, né? Para uma sociedade da alta tecnologia. A gente vai falar melhor sobre isso daqui para as outras aulas, tá bom? Não se preocupem. Então, gente, fica ligado que as coisas estão acontecendo muito rápido. As modificações são bruscas. Se a gente não se atentar, logo, logo a gente está aí no atraso, né? Nesse sentido. Bom, pessoal, olha aí. Então é isso, tá? Nossa aula de hoje. Vocês perceberam aí que as profissões do campo, as profissões da cidade, elas estão mudando, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver quais são as principais modificações. Uma pista eu já dei para vocês aí, tem a ver com a tecnologia. As profissões estão mais ligadas à tecnologia, mesmo aquelas que eram feitas lá no campo. Por exemplo, a agricultura. A agricultura está cada vez mais tecnológica e automatizada. O que isso quer dizer, professora? Que menos mãos humanas serão necessárias para trabalhar diretamente com a terra. Então, a gente vai ter mais máquinas do que gente. Isso vai ser bom? Vai, mas também vai ser ruim. Então, a gente precisa entender por que vai ser bom e por que vai ser ruim, tá bom? Então, gente, para isso a gente aguarda vocês na próxima aula, que a gente vai problematizar mais e entender mais sobre esse assunto, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Até mais!